Fala, meus queridos inscritos do canal Saci Áudio. Hoje a gente vai falar sobre processamentos paralelos. Processamento paralelo é uma coisa fantástica dentro do universo da mixagem porque ela abre infinitas portas. Depois que você entende o que é um processamento paralelo, é como se você abrisse uma porta com infinitas possibilidades de processamentos para você fazer. Realmente um universo à parte. E hoje eu quero aqui passar a ideia clara do que é um processamento paralelo para você entender de uma vez por todas o que é isso, né? Qual que é a ideia de um processamento paralelo dentro da mixagem e depois trazer alguns exemplos de processamentos paralelos, possibilidades para você, a partir disso, desenvolver os seus próprios processamentos paralelos, criar a sua característica nas suas mixagens, trazer a sua brisa ali, beleza? Então, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, isso me ajuda muito, a gente tem crescido bastante aqui. Me siga nas redes sociais também, tem meu Instagram e meu TikTok, e deixe o like. Se você quiser me ver mixando uma música do zero, mostrando todos os processamentos, 6 horas e meia de conteúdo, o link também está aqui na descrição. Beleza? Vamos lá diretamente para explicar a ideia dos processamentos paralelos. Estamos aqui então para desenhar uns quadradinhos para explicar a ideia do processamento paralelo. Tá? Então pensa só, pensa que você tem uma voz que ela vai para um grupo de vocal, vocal bus, daqui as outras vozes também junto vão para um mix bus, e depois isso vai para master. Né? Se você não entende de fluxo de sinal, estrutura de ganho, tem 2 vídeos meus aqui que, cara, são muito completos sobre fluxo de sinal e estrutura de ganho, que é o básico que muita gente erra. E eu acho que todo mundo aqui que quer entender mais de mixagem, quer aprender mais, tem que assistir esses vídeos aqui meu de estrutura de ganho, fluxo de sinal e também depois de mix bus. Mas basicamente, qual que é a ideia aqui, né? Vamos supor que você vai jogar plugins aqui nessa voz. Você jogou, sei lá, um Pro Q3, um de-esser, um compressor. Quando você joga direto nele, né, isso é um processamento em série. Vamos supor aqui, ó, que você jogou um equalizador. Você jogou no canal da voz. Você está jogando, tipo, em série. O sinal, ele vai entrar no equalizador, vai rolar a equalização que você vai mexer, ele sai e caminha para o resto, né? Aí, sei lá, você jogou um compressor no caminho, na sequência. Então você equalizou, aí você comprimiu o sinal, e aí ele vai para um vocal bus, né? Ele segue o fluxo do sinal dele, tá bom? Agora, qual que é a ideia de você fazer um processamento paralelo, por exemplo, na voz? E aí, gente, processamentos paralelos você pode fazer em qualquer coisa, em qualquer etapa do processo. Então, por exemplo, quando você pensa em um processamento paralelo da voz, uma compressão paralela da voz. Então, como que isso funciona? Você pegou a sua voz, você fez um envio desse sinal, uma mandada desse sinal para um outro lugar, no caso aqui um bus auxiliar, um bus paralelo. Vamos supor aqui que esse aqui seja um bus, um canal auxiliar, né, que você criou de voz. Vou chamar até de voz paralelo, né? E aí, no caso aqui, que vai ser a ideia do processamento paralelo sempre, né? Sempre a ideia é que você mantenha a integridade de um sinal, vou até tirar aqui para não atrapalhar, mas basicamente esse sinal aqui, ó, ele se manteve a integridade, ele continua indo para o vocal bus, inclusive você pode continuar fazendo processamentos aqui em série nele, certo? Com a compressão e equalizador, mas além disso você fez uma cópia dele, uma mandada desse sinal para um outro canal, e aí nesse canal você, por exemplo, comprime, e aí você manda esse sinal, ele se soma com o sinal original aqui no vocal bus, né, por exemplo. Então o que você tem é uma soma de um sinal original com um sinal processado, certo? Você tem essa soma das duas coisas caminhando para cá. Pensa assim, fez uma cópia, comprimiu, mandou a cópia para cá. É muito comum aqui, por exemplo, uma compressão paralela com o 1176, o CLA 76. Eu vou mostrar na DAW ali daqui a pouco. Então a gente mantém o sinal da voz
íntegro, né? Se você não destrói esse sinal da voz, aí você pega uma cópia, comprime muito com o 7,6, você vai ter um sinal muito comprimido, que vai ser até meio estranho, só que você vai adicionar um pouquinho disso aqui, somado ao vocal normal, né? Então você vai ter uma mistura entre um sinal original e um sinal ultraprocessado. É muito comum quando a gente pensa em processamento paralelo, a questão do reverb, né? Muita gente fala que você precisa mandar para um canal de retorno, porque a ideia é justamente essa, você mantém o seu sinal original seco, aí você faz uma cópia e molha com reverb, com delay. Mas existem muito mais possibilidades de processamento paralelo, além de reverb e delay. Existe a compressão paralela, existe saturação paralela, existe equalização paralela. É um mar de possibilidades, de efeitos, de coisas que você pode fazer para ir adicionando esses temperos na sua mixagem a partir de processamentos paralelos, tá? Então, aqui para a gente seguir, agora a gente vai para DAW, para mostrar exemplos de processamentos paralelos que você pode fazer. E acho que assim, a partir do momento que você entende a ideia que foi o que eu mostrei aqui, não fica muito difícil de você entender o processo, e nem faz diferença se você faz isso no Pro Tools, no Ableton, no FL. Se você entendeu a ideia, você vai conseguir fazer em qualquer DAW, é só você saber utilizar a sua ferramenta. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva, por favor, deixa o like, isso me ajuda bastante. Bom, vamos aqui para esse projeto que também já está manjadaço aqui no canal, mas é isso, vamos explorar um pouco mais esse projeto aqui. Então esse projeto aqui, todo mundo que já me acompanha nesse canal já conhece, né? E aqui o que eu vou fazer é um processamento paralelo de voz, no caso uma compressão paralela de voz com 1176, que eu faço muito. E qual que é meu objetivo ao fazer essa compressão paralela? Trazer mais clareza para a voz, trazer uma inteligibilidade, um entendimento da voz, para que você não perca ali o que o artista está falando, né? Trazer uma presença, um calor para a voz. Esse é o intuito com esse processamento paralelo, tá? Então aqui eu crio um canal de retorno no Ableton, que vai ser meu canal auxiliar, que eu vou chamar de 76 comp. Aí aqui o lance é o seguinte, ó. Eu vou jogar, eu quero aplicar ele em todos os meus canais de voz. Então eu vou enviar uma cópia do VoxBus, que é o grupo dos vocais. Eu envio uma cópia aqui para esse canal de retorno. Se eu tocar aqui, você vai ver que vai tá somado uma cópia, ó. Só que aqui o sinal não está sem nada ainda, ele tá só enviei aqui para o 76 comp. E agora eu vou jogar o CLA 76 para eu fazer essa compressão paralela. Então eu vou jogar aqui. E aqui a minha ideia é comprimir de modo agressivo, né? Então eu vou colocar aqui no ratio de 20. O ataque eu gosto de deixar lento, o release rápido, nesse caso da compressão paralela. E aqui eu vou tentar imputar bastante sinal para poder comprimir assim, entre 10 e 20 decibéis. Isso é uma coisa realmente agressiva. Aqui você vê que tá zoadaço, ó. Eu vou solar o sinal super comprimido, ó. Tá totalmente comprimido de uma maneira até exagerada, né? Traz uma textura muito forte do 7,6. Mas a ideia aqui qual que é? Agora eu vou zerar esse volume desse meu canal paralelo e vou adicionar aos pouquinhos, entendeu? E aí eu vou adicionar só uma quantidade que eu sinta que fique bom. Eu vou adicionar esse tempero de um vocal super comprimido ao meu vocal original aqui que está intacto, né? Então eu mantive intacto e estou somando um processamento paralelo. Então aqui, ó, eu vou adicionar só um pouco dele, ó. Vou exagerar primeiro, ó. Ficou bem exageradão. Agora eu vou diminuindo, ó.
Ó, quando eu desligar e ligar esse canal paralelo, ó. I can never fold. Too real, nigga felt cold. Live life, now I know the truth. Smoke Zai, I don't smoke boo. No boo. Bitch shit like I'm missing a tooth. Like what did that boy get into? I remember being broke, but all a nigga talk is bread now. Então ele traz uma agressividade para a voz, ele traz uma presença, um calor, ele meio que deixa o vocal ali, ó, na cara também um pouco. Esse é um exemplo de um processamento paralelo, né, que é a compressão paralela de voz com 1176. É uma possibilidade. Existem infinitas possibilidades de processamento paralelo. Você pode fazer, e aqui no caso eu estou fazendo com o Vox Buzz inteiro. Eu poderia escolher, tipo assim, fazer esse processamento paralelo só com o meu refrão, por exemplo, se eu fizesse um envio aqui. Então, se você entende, vou até trocar de câmera aqui, se você entende sobre fluxo de sinal, se você entende as ferramentas, os plugins, e você entende o que é um processamento paralelo, é um mar de possibilidades que se abre, né? Você pode fazer uma compressão paralela do grupo da bateria, você pode fazer uma compressão paralela só do kick, só do bumbo, né? Você pode fazer um reverb, né? Utilizar um reverb para fazer um processamento paralelo de voz. E aí, nesse reverb, você coloca outros efeitos, coloca um delay no reverb, entendeu? Então, são infinitas possibilidades que se criam quando você entende o que é um processamento paralelo. Tá bom, pessoal? Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem. E aqui, nesse caso, eu vou fazer um processamento paralelo de grupo de bateria. Então, eu vou criar um novo canal de retorno. E aqui, né, olha só, eu vou usar o Fresh Air. Quem me acompanha aí sabe que eu fiz um vídeo recente falando que eu parei de usar o Fresh Air. Mas, aqui no caso, eu ainda gosto muito desse processamento paralelo com o Fresh Air. E qual que vai ser a ideia aqui? Olha só, eu vou exagerar muito aqui, deixar no máximo tudo, super agressiva a saturação de Fresh Air nesse canal paralelo que eu criei de Fresh Air. O meu canal é um paralelo que eu vou chamar de Fresh Air. Aí agora eu vou fazer um envio do grupo da bateria inteiro, ó, o Drum Bus está indo para... Eu estou enviando uma cópia do meu Drum Bus, né? Pensa assim, todos os canais vermelhos eles se reúnem aqui no Drum Bus. Aí eu pego aqui e envio uma cópia desse sinal, né? Faço uma mandada de uma quantidade desse sinal para o grupo do Fresh Air. E aí você vai ter um canal aqui com uma bateria ultra saturada. E agora eu vou dosar. É sempre essa a ideia, né? Você processa muito e dosa, ou você faz algum processamento, dosa, né? Então, aqui eu vou deixar zerado e vou começar a aumentar. Você vê o brilho que isso dá para a bateria, olha só. I can never fold. Too real, nigga felt cold. Live life, now I know the truth. Smoke Zai. Ó, exagerado, né? Mas eu vou voltar. I can never fold. Too real, nigga felt cold. Live life, now I know the truth. Smoke Zai, I don't smoke boo. No boo. Bitch shit like I'm missing a tooth. Like what did that... Ó, vou desligar e ligar. I can never fold. Too real, nigga felt cold. Live life, now I know the truth. Smoke Zai, I don't smoke boo. No boo. Bitch shit like I'm missing a tooth. Like what did that boy get into? I remember being broke, but all a nigga... Então, é um tempero, né? É um tempero que o paralelo de Fresh Air, ele tá trazendo um brilho para a bateria. E é diferente de eu jogar o Fresh Air direto aqui, porque, vamos supor assim, eu não pensa que eu já estou achando bom a sonoridade do meu grupo de bateria, eu não quero mexer, não quero jogar mais plugin, mas eu sinto que eu conseguiria dar um grauzinho, mas eu não quero mexer no meu sinal original. Então, eu mantive aqui, ó, não alterei nada no meu sinal original. Eu só adicionei uma bateria super saturada, né? Ó, eu vou solar a bateria super saturada, ó. Ó. Exageradona, mas aí eu tô somando um pouquinho dela. Inclusive eu poderia aqui jogar outros processamentos aqui nesse canal. Por exemplo, eu quero adicionar essa bateria super saturada, mas eu não quero adicionar os graves. Então eu vou cortar os graves aqui, ó. Eu quero só adicionar essa região aqui, ó. Eu tenho uma bateria super saturada pelo Fresh Air e cortando os graves. Eu vou adicionar só isso, entendeu? Ó, vamos ver. Porque às vezes eu sinto que já tá bom de grave, eu não quero mais grave saturado, olha só.
E ficou muito bom esse paralelo aqui, hein? Com essa Pro Q4 aqui tirando os graves. Aí você pode se perguntar, e como que eu sei, como eu descubro esses processamentos paralelos, como eu sei que vai ficar bom fresh air e cortar os graves? Galera, isso aí é tempo, é teste, é botar a mão na massa, testar, brincar, né? Realmente você se divertir mesmo ali. Eu acho muito divertido essa ideia de você descobrir processamentos paralelos. Eu tenho um arsenal gigantesco de processamentos paralelos que eu costumo fazer. Inclusive, não está disponível ainda, mas em breve vai ter aqui um treinamento de mixagem de voz só com plugins da Waves, e lá eu abro um monte de processamento paralelo que eu faço em voz, assim, um monte de reverb, delay, de saturação, de doubler. Então, se já estiver disponível aqui quando você estiver assistindo, mixando vocais com plugins da Waves, tá bom? E se você quiser me ver mixando uma música do zero, o link está aqui também. E acho que por hoje é isso. Eu queria passar essa ideia de processamentos paralelos, né? Eu espero que você tenha entendido a ideia principal do que é. Agora a ideia é você testar, brincar e fazer os seus processamentos paralelos, tá bom? Então a gente fica por aqui. Tamo junto. Se inscreva, deixa o like e me siga nas redes sociais.